Boa noite, povo abençoado, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um passo da nossa jornada. Hoje vamos caminhar para dar o terceiro passo. Espero que o primeiro e o segundo passo para vocês tenha sido algo positivo, algo que tenha acrescentado na vida de vocês. Espero que Deus tenha falado algo novo com vocês, algo que sirva, como ferramenta para você enfrentar os desafios da vida. O que Deus quer para nós é que sejamos cada vez melhores. E o assunto de hoje é um assunto que diz muito para mim. É um assunto que fala muito comigo, porque é um assunto que eu considero assim, sou muito descuidado. E a minha esposa, ela pode confirmar aí, quando ela vê esse vídeo, certamente ela vai comentar, porque eu sou um pouco relapso nessa parte e eu preciso melhorar. E agora, lendo, esse livro e olhando o que o Bispo JB fala sobre esse assunto, eu parei para refletir e falo, não é que é verdade? Antes de eu falar qual é o assunto, eu quero falar sobre nós, seres humanos, criados por Deus. Eu vou falar sobre o que eu creio na tricotomia do homem, eu creio que o homem é corpo, alma e espírito, e eu creio que se uma dessas partes estiver com problema, todas as outras sentirão. Então, normalmente, nós que somos cristãos, nós olhamos muito para a nossa parte espiritual, sabemos que precisamos crescer, melhorar, desenvolver, temos os nossos desafios nesse avanço, nessa caminhada, e muitas das vezes nós desconsideramos, isso principalmente para os homens, a parte física desse ser humano que somos nós. Então, nós muitas das vezes não olhamos, como está a nossa saúde, nós não zelamos por ela, nós desconsideramos muitas das vezes o zelo pela nossa aparência, e isso é importante. Isso também é um assunto espiritual. Pastor, é verdade isso? Sim. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, somos corpo, alma e espírito. Esse corpo, ele se torna a habitação do Espírito Santo. E o que você pensa, ou como você pensa que deve ser a habitação do Espírito Santo? Se nós formos olhar lá no passado, principalmente o que está registrado no Antigo Testamento, nós vamos ver que havia um zelo, um capricho muito grande nos locais, que eram locais de contato, pontos de contato da presença de Deus. Lugares e objetos que eram separados, consagrados ao Senhor, que eram considerados santos. Havia um zelo muito grande por preservar e manter aqueles objetos e lugares. E nós, sendo habitação do Espírito Santo, ou seja, sendo essa estrutura que sustenta o Espírito Santo, também devemos ter zelo por essa estrutura. E por que devemos ter zelo? Não somente por ser habitação do Espírito Santo. Olha só, Deus quer fazer algumas coisas aqui na Terra. E através de quem ele vai fazer? Através de mim e de você. Através de pessoas, seres humanos. Aí vamos considerar aqui uma outra questão. Olha só, você tem responsabilidades que estão postas em suas mãos. Aqui eu sou pai, sou marido, sou pastor,
Então, tem pelo menos 3 responsabilidades na minha mão. Tem a responsabilidade com a minha esposa, tem a responsabilidade com meus filhos e com ela, a minha família, e tem a responsabilidade com a igreja. Se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dessas coisas que Deus me deu para cuidar? Se você não estiver bem, como você vai cuidar das responsabilidades que Deus te deu? Então é um raciocínio lógico. Nós precisamos estar bem para cumprir, né, tudo que foi designado, tudo que foi dado como responsabilidade a nós. E Deus, será que Deus, ele te daria uma responsabilidade e não iria desejar e querer que você conservasse a estrutura para realizar aqueles propósitos dele? Uma outra coisa que nós podemos considerar é que Deus nos colocou como mordomos, né, de várias coisas. E um mordomo é um administrador. O teu corpo também é algo que você precisa ter uma mordomia, um cuidado. Então, você precisa estar bem. Você precisa ter saúde física, saúde emocional e, consequentemente, saúde espiritual. É preciso que haja um equilíbrio entre essas 3 partes do corpo. Aí eu faço a pergunta: como está a sua saúde? Como está a sua vida? Nós vivemos um tempo em que somos oprimidos de várias formas, né, com várias cobranças, e muitas das vezes nós comprometemos a nossa saúde por conta dessas demandas que são colocadas sobre nós. Então, nós mudamos hábitos na nossa vida e acabamos inserindo, né, na nossa rotina hábitos que não são saudáveis. Se fizéssemos uma pesquisa aqui, nós perguntássemos a 10 pessoas: você dorme o suficiente à noite? Certamente muitos responderiam que não dormem o suficiente. Tem pessoas que dormem 3, 4 horas por noite. Aí eu pergunto: será que isso é saudável para essa pessoa? Será que isso é bom para essa pessoa? Será que ela não está destruindo essa estrutura que Deus deu a ela? Se pensar, é o que se pensar. Então, insira, né, na sua rotina bons hábitos. Precisamos mudar alguns hábitos em nossa vida para que tenhamos, né, uma estrutura saudável, uma estrutura forte. Eu, como disse antes, tenho essas falhas. Tem dia que eu saio para trabalhar e não almoço. E quando eu chego em casa, minha esposa pergunta: você almoçou? Eu falo: não. Quer dizer, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu não estou fazendo. Indiretamente, acaba sendo que eu estou fazendo um mal para outra pessoa também. Porque se eu vier a adoecer aqui, eu vou estar comprometendo de alguma maneira a minha família, comprometendo de alguma maneira meu trabalho, comprometendo de alguma maneira o cuidado com o rebanho do Senhor. Então, precisamos adquirir bons hábitos. E o check-up, né, ou esse exame, que é o tema de hoje, é check-up. Nós precisamos fazer esse autoexame, esse exame profundo de nossas atitudes para saber se aquilo que estamos fazendo, se a nossa rotina está favorecendo a nossa estrutura ou não. Então, podemos mudar alguns hábitos na nossa vida. Eu listei aqui algumas coisas. Por exemplo, precisamos dormir bem. Eu falei de dormir. E isso já é notório, né? Já é falado por vários especialistas, médicos, cientistas, que nós devemos dormir pelo menos 8 horas por noite. Quantos aqui dormem 8 horas por noite?
E assim, mesmo que durma até mais de 8 horas, existe um porém, né, que muitas das vezes uma pessoa dorme às 8 horas, mas não consegue descansar. Por quê? Porque ele não tem uma rotina de descanso. Não é simplesmente dormir, é ter uma rotina de descanso. Então, você precisa programar o seu corpo para descansar. Normalmente a gente faz o quê? A gente está com alguma atividade, a gente vai naquela atividade, alguém está estudando, trabalhando, e vai até o limite. Chegou no limite, toma um banho e vai dormir. Quer dizer, a sua mente ou o seu corpo não foi programado para o descanso. Você simplesmente saiu de uma rotina de trabalho e foi dormir. Você imagina que teu corpo reage como? Teu corpo continua querendo trabalhar. Por isso, acontece com muitas pessoas que elas deitam e não conseguem descansar. Por quê? Porque a mente dela continua trabalhando, o corpo ainda continua naquele ritmo de trabalho, e quando a pessoa acorda, ela geralmente diz assim: eu estou tão cansada, parece que eu tomei uma coça à noite, eu estou moído porque não dormiu bem. Outra coisa que a gente às vezes não faz é se alimentar de uma forma correta. Como eu disse, né, essa vida corrida que a gente às vezes muda os horários. Aí eu pergunto, será que o nosso corpo, ele também não precisa de uma rotina, de horários estabelecidos para tomar café, para almoçar, para jantar? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa procurar enquadrar a nossa vida dentro de um ritmo, né, mais ou menos cronológico, porque o nosso corpo ele precisa disso. A nossa estrutura corpórea precisa disso. Então, eu um dia almoço 10 horas, outro dia eu almoço 3 horas da tarde, outro dia eu almoço 11 horas, outro dia eu almoço 2 horas. Será que tem um bom funcionamento do meu organismo quando eu faço isso? Então são detalhes, pequenos detalhes que às vezes nos afetam, e quando você não está bem fisicamente, você já viu que você não consegue raciocinar direito, você não consegue pensar direito. Eu falei aqui, isso é espiritual. Por quê? Você já foi em algum culto adorar a Deus passando mal, se sentindo fraco? Como é que foi esse culto? Como é que foi a sua adoração a Deus? Foi comprometida, simplesmente porque a tua estrutura não estava saudável, não estava bem. E diferentemente quando você está bem, alegre, você chega no culto e aquele culto é maravilhoso porque você está bem, porque você está saudável, porque você está alimentado, porque você está forte. Então, são detalhes que muitas das vezes passam desapercebidos. Então, se alimente bem, beba água, né? A água é desintoxicante, ela tem o poder de eliminar várias toxinas do nosso corpo. É, isso é bom. Deus te deu um corpo para que você cuide dele. Outra coisa é sorria. Tem gente que é tão sisuda, e eu pergunto, será que essa seriedade ou essa rigidez toda que uma pessoa tem, será que isso é saudável também? Será que isso é bom? Será que isso é favorável para a saúde dessa pessoa? Olha só, o nosso corpo ele tem muitas químicas. Então, a questão de bom humor ou mau humor no nosso organismo é uma questão química. O ânimo, o desânimo são questões químicas no nosso corpo. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez isso de uma forma automática. Isso acontece em nós. Então, se você de uma forma intencional resolve ser alegre, sorrir, também é espiritual isso. Olha só, Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é alegria. Alegria. Um espírito alegre aformoseia o rosto. Olha só, a pessoa alegre, ela gera saúde para o seu corpo físico.
Isso é muito importante. Seja alegre, sorria, brinque com seus filhos, brinque com seus amigos, brinque com a sua esposa. Não seja uma criança, né? Que vive de chocarrice, de brincadeira. Não, sorria, sorria para a vida. Se alegre com as coisas positivas da vida, tá? Então, selecione também suas amizades. Ande com pessoas que te elevam o espírito, que desafiam você a ser melhor, que te confrontam positivamente, que querem ver você crescer. Uma frase que a gente poderia dizer aqui é: ande com águias e você vai voar. Ande com galinhas e você vai estar ciscando no lixo. Selecione suas amizades, intencionalmente tenha pessoas ao seu lado. Se tua vontade é o crescimento espiritual, ande com pessoas espirituais. Não ande com pessoas carnais, não, porque você vai ser afetado, contaminado por elas. Desenvolva todas essas questões, habilidades, recursos dentro de você. Faça um check-up. Mude a sua aparência. Vista-se bem. Ande com a sua barba feita, cabelo cortado. Como falei, isso eu preciso melhorar bastante. Mas eu estou fazendo uma autoavaliação. Eu sei que eu sou falho nisso aqui, eu preciso melhorar. E eu sei que você pode melhorar também. Olha só, quando Deus ele muda a história de uma pessoa, ele também muda por fora. A gente vê a história de Jacó. Olha só, Jacó. O nome dele era Jacó e o nome dele era usurpador. E quando ele teve um encontro com Deus e Deus quis mudar a história dele, ele mudou o nome de Jacó. Ele colocou o nome de Jacó de Israel, príncipe. E várias outras situações, né? Paulo, que era o perseguidor da igreja, Deus mudou o nome para Saulo. Então, você vê alguém que se converte, né, e tem a metanoia, a transformação. Muitas pessoas eram pessoas largadas, que não se cuidavam. E agora você vê ela indo para a igreja arrumadinha, perfumada, terno e gravata. Então, mude a sua aparência também. Tem um efeito muito positivo na própria autoestima da pessoa. Se você está zelando pelo teu corpo, que é templo do Espírito, ao olhar no espelho você percebe essa mudança e você se anima para continuar essa mudança. Então, o conselho para hoje é esse. Faça um check-up, mude alguns hábitos, faça essa avaliação e veja quais hábitos precisam ser mudados na sua vida. E lembre, a primeira palavra que eu falei, cuidar do corpo também é algo espiritual. É algo que Deus se agrada. Então, se você quer essa transformação na sua vida, também faça isso. Cheque todos os dias, faça esse check-up de manhã. Chegue no espelho pela manhã e fale: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? E adquira, faça uma rotina, hábitos saudáveis, mude hábitos prejudiciais e coloque hábitos saudáveis. Deus abençoe grandemente sua vida e eu quero ouvir seus comentários aí, tá? O que você achou dessa palavra? Isso comunicou alguma coisa para você? Sim ou não? Diz aí, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá? Se inscreva, a gente vai continuar aí até o final do ano. Temos muita coisa ainda para falar, temos muitos passos a dar e algumas coisas vão nos surpreender. Como essa parte aqui, para mim, foi assim, fundamental, falou muito comigo e se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso mudar alguns comportamentos que eu ainda faço, né? E a mesma coisa eu aconselho você a fazer. Deus abençoe grandemente sua vida. Como eu disse, curta, compartilhe, se inscreva no canal.
compartilha esse vídeo aí para mais pessoas. Se você não viu os outros vídeos, vai lá, vídeo 2, o dia 2, o dia 1, tá? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar sua vida. Até amanhã, se Deus assim permitir.